Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Thalita Simões, Macro Research Analyst do time de Research daqui da Risco. Estamos aqui para apresentar mais um Radar Macro para vocês com as notícias mais impactantes que influenciaram a economia essa semana, que se iniciou no dia 24/6/2024 e finalizou dia 28/6/2024. E é isso, espero que vocês gostem e absorvam bastante conteúdo. O investimento direto no país, o IDP, no acumulado de 12 meses, até maio de 2024, totalizou 66 bilhões de dólares, o que é equivalente a 2,95% do PIB. Considerando maio de 2024, o IDP líquido ficou em 3,8 bilhões. Em abril, o valor tinha sido de 3,9 bilhões. Tal cenário é apresentado nas estatísticas do setor externo do Banco Central do Brasil. Em 2022, o setor de produtos alimentícios foi o mais importante da indústria nacional, representando 22,5% da receita líquida de vendas e 22,8% do emprego industrial, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A indústria gerou cerca de 6,7 trilhões em receita, com 436,8 bilhões das indústrias extrativas e 6,2 trilhões da de transformação. O valor de transformação industrial foi de 2,5 trilhões. As empresas industriais pagaram 403,7 bilhões em remunerações, com um salário médio de 3,1 salários mínimos. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, o IPCA 15, que é considerada a prévia da inflação brasileira, apresentou em junho uma alta de 0,05 ponto percentual em comparação a maio, tendo ficado em 0,39%. Em maio, o IPCA 15 ficou em 0,44%. No acumulado de 12 meses, o IPCA 15 é de 4,06%. O indicador ele veio abaixo das expectativas do mercado, o que é algo bom. Em junho, considerando a variação que a gente está falando aqui da porcentagem e o impacto, que é justamente essa variação percentual, ponto percentual, tal indicador foi influenciado por alimentação e bebidas, tendo sido 0,8% a variação e 0,21 ponto percentual o impacto, habitação com 0,63% como variação e 0,10% ponto percentual como impacto, e no caso da saúde e cuidados pessoais, registrou uma variação de 0,57 e um impacto de 0,08 ponto percentual. O Índice Geral de Preços Mercado, GPM, desacelerou para 0,81% em junho, abaixo do 0,89% de maio e da expectativa de 0,87%. No ano, acumula alta de 1,10% e em 12 meses, 2,45%. Em junho de 2023, o índice havia registrado deflação. Desafios climáticos e sazonalidade influenciaram os preços da soja, café, batata e leite, impactando tanto o índice de preços ao consumidor amplo, que subiu 0,89%, quanto o índice de preços ao consumidor, que variou 0,46%. O Índice Nacional de Custo de Construção também avançou devido à mão de obra. De acordo com o Banco Central do Brasil, por meio das estatísticas fiscais, em maio, o setor público consolidado apresentou um déficit primário de 63,9 bilhões. Tal resultado está acima do projetado pelo mercado, o qual foi em torno de 58 bilhões. Além disso, o déficit é maior do que os 50,2 bilhões registrados em maio de 2023. O Produto Interno Bruto Real dos Estados Unidos, que ajusta a inflação para medir o crescimento econômico, cresceu 1,4% no primeiro trimestre de 2024, superando a previsão de 1,3%. No trimestre anterior, o crescimento foi de 3,4%. A revisão se deve a menores importações e maiores investimentos e gastos governamentais, apesar da redução nos gastos de consumidores. A desaceleração reflete menores gastos do consumidor e do governo, compensados por maior investimento residencial. O PIB em dólares subiu 4,5%, alcançando 28,7 trilhões de dólares. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua do IBGE, revelou que no trimestre até maio o desemprego ficou em 7,1%. O valor é o menor dos últimos 10 anos, considerando aí o trimestre móvel encerrado em maio desde 2014. Os
Os mercados asiáticos estão atentos aos dados da inflação dos Estados Unidos e às repercussões do debate presidencial sobre o comércio internacional. Em destaque, a inflação de Tóquio subiu para 2% em junho, alinhando-se às previsões, enquanto o Banco do Japão enfrenta o desafio de gerenciar a depreciação do iene sem comprometer o consumo e o crescimento econômico. Paralelamente, o yuan chinês atingiu uma mínima anual e o mercado de ações chinês encerra o semestre com um desempenho abaixo das demais regiões globais. As autoridades japonesas estão prontas para intervir no mercado cambial, após a queda do iene para a mínima de 38 anos em relação ao dólar, afirmou o ministro de Finanças. Falando um pouquinho sobre a economia americana, o Personal Consumption Expenditures Price Index, o PCE, divulgado pelo US Bureau of Economic Analysis, em maio, excluindo aí alimentos e energia, ficou em 0,1%. O núcleo dos últimos 12 meses ficou em 2,6%. Está um pouquinho ainda longe do que se espera, mas os Estados Unidos têm caminhado para uma redução da inflação e, consequentemente, deve começar aí, se não esse ano, no final desse ano, no começo do próximo, o ciclo de corte de juros. Esse foi o Radar Macro da semana do dia 24 a 28 de junho. Obrigado por assistir. Nos acompanhe nas redes sociais para mais informações, mais publicações. Estamos sempre divulgando análises e conteúdos de valor para você. Um grande abraço e até a próxima.